São 3h12 da manhã. Você está no fim de mais um plantão comum, preenchendo um relatório banal sobre uma ocorrência sem importância. Um celular apreendido está sobre a mesa, listado como evidência de um caso pequeno demais para virar manchete. Você pensa em ir embora, entregar o turno e dormir. Sua vida, até esse momento, cabe em rotinas previsíveis. Salário apertado, escala pesada, pequenas decisões que raramente mudam algo de verdade. Você não é herói nem vilão. Só mais um. O telefone toca. Não é o da mesa, é o seu. Você não reconhece o número, mas atende porque policiais atendem. A voz do outro lado não se apresenta. Ele fala seu nome completo, seu CPF, o nome da sua mãe. Ele menciona o endereço onde você cresceu. Não é ameaça ainda. É informação. Informação demais. Ele diz que você tem uma escolha simples. Você pode desligar e fingir que nunca recebeu aquela ligação. Nesse caso, ele diz: outra ligação será feita, mas não para você. Ele descreve quem atenderia. Ele descreve o que aconteceria em seguida. Você entende o suficiente para não testar. Ou você pode ouvir. Você ouve. Ele pede algo pequeno. Não dinheiro, não acesso a cofres, não participação em operação. Só informação. Um detalhe que, segundo ele, você já tem. O horário exato de uma blitz programada para o dia seguinte, em uma área específica. Ele diz que isso evita conflitos desnecessários. Você sabe o que significa. Alguém quer passar por ali sem ser incomodado. Você pensa nas consequências. Parece pouco. Um único dado. Uma única vez. Você também pensa no que ele disse antes. No que ele não precisa repetir. Você calcula rápido. Se negar, o risco é imediato e fora do seu controle. Se aceitar, o risco é difuso, talvez contornável. Você não diz sim. Você não diz não. Você apenas pergunta: como? Ele responde como quem já resolveu isso antes. Um aplicativo simples, um contato salvo com um nome qualquer, uma mensagem que parece banal. Ele define o código. Ele define o prazo. E desliga. Você fica olhando para o celular apreendido na mesa, depois para o seu. Você sabe o que é certo. Você sabe o que é esperado. Mas também sabe que o jogo já começou sem você. Sua decisão agora não é entre certo e errado. É entre sobreviver a curto prazo e manter uma linha que talvez já tenha sido cruzada no momento em que você ouviu tudo aquilo. Você envia a mensagem. No dia seguinte, a blitz acontece. Tudo ocorre dentro da normalidade registrada no papel. Nada chama atenção. Mas você sabe que alguém passou por ali com segurança porque você disse quando olhar. Uma semana depois, o mesmo número liga novamente. Desta vez, não há introdução. Só uma atualização. Funcionou. E um pedido maior. Não muito maior. Um pouco mais específico. Um pouco mais frequente. Você hesita menos. Não porque ficou mais fácil, mas porque agora existe histórico. Você já cruzou a linha uma vez. Voltar exige mais do que apenas parar. Exige assumir consequências imediatas que você já decidiu evitar. Você começa pequeno. Horários, endereços de operações de rotina, nomes de equipes em deslocamento. Nada que, isoladamente, derrube um sistema. Mas o sistema não quebra com um golpe só. Ele se desgasta com pequenas concessões acumuladas. Você cria regras para si mesmo. Não entrega informações sobre colegas próximos. Não entrega dados que possam resultar em confronto direto. Não entrega nada que coloque alguém em risco imediato, se puder evitar. Você se convence de que está equilibrando, de que ainda controla algo. O outro lado aceita suas regras, por enquanto. Os pagamentos começam de forma indireta. Um favor resolvido. Uma dívida sua que desaparece. Um problema burocrático que se resolve sem esforço. Depois, dinheiro. Não na sua conta. Em formas que você não pode rastrear facilmente. Você aprende a não perguntar. Aprende a usar sem deixar rastro. Aprende a dividir para não acumular. Aprende a não parecer diferente. Mas você muda. Você passa a observar mais. A ouvir conversas com outro filtro. A memorizar detalhes que antes descartaria. Você se torna mais eficiente no trabalho. Paradoxalmente. Porque agora cada informação tem valor duplo. Para o sistema que você serve oficialmente e para o sistema que você alimenta nas sombras. Meses passam. As demandas aumentam. Você já não recebe apenas pedidos. Você recebe prazos. Você recebe metas implícitas.
A linguagem muda. Não é mais pode mandar, é preciso disso até tal hora. Você percebe que a relação deixou de ser ocasional, virou operação. Você tenta reduzir, entregar menos. A resposta vem rápida, não em forma de violência direta, mas de lembrança. Um detalhe sobre sua rotina que você não compartilhou, um trajeto que você faz, um horário que você cumpre. Você entende a mensagem. O fluxo de informação é de mão dupla. Sempre foi. Você adapta a sua estratégia. Se não pode sair, precisa controlar o dano. Você passa a filtrar melhor o que entrega. Dá informações que desviam operações de baixo impacto. Evita comprometer ações maiores. Às vezes, atrasa dados para reduzir eficácia. Você se vê jogando um jogo de equilíbrio impossível. Ajudar o suficiente para manter a própria segurança, sabotar o suficiente para preservar algo do que você ainda acredita. Nem sempre funciona. Um dia, uma operação falha. Não uma blitz. Algo maior. Um mandado importante. A equipe chega e encontra o local limpo. Ninguém. Nenhum indício. Alguém vazou. Você está na sala quando isso é discutido. Você mantém a postura. Você faz perguntas técnicas. Você oferece hipóteses. Por dentro, você mede o tamanho do impacto. Você não foi o único com acesso àquela informação, mas você foi um deles. A investigação interna começa de forma discreta. Sempre começa assim. Você percebe mudanças sutis. Pessoas mais reservadas. Sistemas com logs mais rígidos. Solicitações de acesso mais controladas. Você entende que o espaço para erro diminuiu. Você ajusta novamente. Reduz ainda mais o que compartilha. Passa a usar intermediários indiretos quando possível. Evita padrões. Nunca envia 2 vezes do mesmo lugar. Nunca no mesmo horário. Você transforma sua rotina em uma série de microdecisões calculadas para não deixar trilhas previsíveis. Isso exige energia, atenção constante. Você começa a errar em coisas simples. Esquece compromissos. Responde seco. Dorme pouco. A vida fora do trabalho se torna um risco adicional, não um alívio. Qualquer pessoa próxima se torna uma variável que pode ser explorada. Você se afasta. Anos passam. Você sobe na hierarquia. Não por mérito excepcional, mas por consistência. Você é visto como alguém confiável, eficiente, discreto. Essas qualidades são verdadeiras. Só não são exclusivas do lado que seus superiores conhecem. Com mais acesso, vem mais demandas e mais risco. Agora, você não entrega apenas horários. Você tem acesso a operações planejadas, a investigações em andamento, a nomes de alvos prioritários. Cada informação tem peso. Cada decisão tem consequência mais ampla. Você redefine suas regras novamente. Você decide que não vai entregar nomes de agentes infiltrados. Não vai entregar dados que resultem em execução direta. Você se agarra a essas linhas como se fossem o que ainda te diferencia de quem está do outro lado. O outro lado testa essas linhas. Um pedido chega. Não é um nome de agente. É um nome de informante. Alguém de fora. Alguém que colabora. Você sabe o que isso significa. Você hesita mais do que de costume. Você tenta negociar. Oferece outra coisa. Recebe silêncio. Depois, uma mensagem curta. É esse. Você passa horas avaliando. Se recusar, você abre uma frente que não controla. Se aceitar, você cruza uma linha que prometeu não cruzar. Você pensa em alternativas, em avisar discretamente, em alterar dados, em criar ruído. Você decide enviar uma informação incompleta, um nome sem contexto suficiente, um endereço antigo, algo que atrase, que confunda. Você envia. Dias depois, você descobre que não foi suficiente. O informante desapareceu. Você não sabe se sua ação contribuiu diretamente ou não. Você não tem como medir. Mas a dúvida não ajuda. Ela só pesa. Você percebe que suas linhas não são respeitadas pelo sistema em que você se inseriu. Elas só existem na sua cabeça. E sua capacidade de mantê-las depende de sua habilidade de enganar ambos os lados. Você se torna melhor nisso. Você aprende a plantar pequenas inconsistências, a sugerir operações que parecem urgentes, mas que desviam recursos de alvos maiores, a alimentar investigações paralelas que consomem tempo. Você cria amortecedores. Você transforma sua posição em algo mais ativo, menos reativo. Não apenas responde a pedidos, tenta moldar o fluxo. Isso aumenta sua utilidade para ambos os lados e aumenta seu risco. A investigação interna avança. Um grupo restrito analisa padrões de vazamento.
Eles não sabem quem é, mas sabem que há alguém. Você está perto o suficiente para perceber a direção, mas não o suficiente para controlar. Você passa a ser mais cuidadoso ainda. Menos comunicação, mais espaçamento, mais silêncio. O outro lado percebe a mudança, cobra consistência. Você responde com dados mais precisos, mas menos frequentes. Mantém o equilíbrio. Por enquanto. Uma noite, você recebe uma ligação diferente. Não é o número habitual. A voz também não é a mesma. Mais direta, menos paciente. Ele menciona uma operação grande. Você reconhece pelos detalhes. É algo que ainda não foi divulgado amplamente. Você sabe que se aquilo vazar, o impacto será significativo. Ele não pede. Ele afirma. Você vai mandar tudo. Você tenta ganhar tempo. Diz que ainda não tem tudo. Ele responde com algo que você não esperava. Uma informação sobre a investigação interna. Nomes de quem está conduzindo. Fases do processo. Você entende que não é só você que observa. O outro lado também infiltra. Também coleta. Também antecipa. Você está entre dois sistemas que se vigiam. E você é o ponto de interseção. Você precisa decidir. Se entregar tudo, você compromete uma operação que pode levar a prisões importantes. Se não entregar, você rompe com quem já demonstrou capacidade de alcançar você de formas que você não controla. Você avalia alternativas. Entregar parcialmente não funciona aqui. O pedido é claro. A expectativa é total. Você decide dividir o risco. Você entrega informações suficientes para que o alvo saiba que está sob pressão. Não o suficiente para desmontar completamente a operação. Você espera que isso gere movimento, não fuga total. Que force erros. Que permita que a operação ainda capture algo. É uma aposta. A operação acontece. Não como planejado. A resistência. A mudança de cenário. Parte dos alvos escapa. Parte é presa. Há perdas. Não de vidas, mas de oportunidades. O resultado é considerado misto. Internamente, isso acende mais alertas. Externamente, você mantém sua posição. O outro lado responde com frieza. Da próxima vez, completo. Você sabe que não haverá próxima vez nesse formato sem que o risco exploda. Você começa a pensar em saída. Mas sair não é um ato único. Não existe um botão. Você não pode simplesmente parar de responder. Você não pode denunciar sem se expor completamente. Você não pode transferir de unidade sem levantar suspeitas. Cada caminho tem custo alto. Você considera criar uma narrativa. Forjar um motivo para se afastar de áreas sensíveis. Uma promoção lateral. Um curso. Uma licença. Algo que reduza seu acesso. Menos acesso. Menos valor para o outro lado. Menos valor, menos cobrança. Você inicia o processo. Solicita transferência para uma área administrativa temporária, alegando desgaste. Usa justificativas plausíveis. Não é mentira completa. Você está desgastado. O processo anda devagar. Sempre anda. Enquanto isso, você continua operando no limite. Você reduz ainda mais o fluxo. Responde apenas ao essencial. Evita iniciar contato. Mantém respostas curtas. Você tenta esfriar a relação. Torná-la menos dependente. O outro lado percebe. Testa novamente. Um pedido pequeno. Você atende. Outro. Você atende. Eles mantêm você ativo. Você mantém o mínimo. A investigação interna chega a um ponto crítico. Um relatório aponta padrões que convergem para um grupo restrito de pessoas com acesso específico. Você está dentro desse grupo. Não como único, mas como possível. Você percebe que o tempo acabou. Você precisa tomar uma decisão que não permita meio termo. Você escolhe uma estratégia arriscada. Você decide colaborar com a investigação interna, mas não como confissão total, como fonte de direcionamento. Você fornece pistas que levam a um padrão maior, a uma rede mais ampla, sem se colocar diretamente no centro. Você espera que isso gere uma distração suficiente para diluir a pressão sobre você. Você seleciona informações que sabe que são verdadeiras, mas que apontam para outros pontos de vazamento. Você entrega isso de forma anônima, usando canais que não te ligam diretamente. Você sabe que isso pode colocar outros em risco. Você também sabe que o sistema já está comprometido além de você. A investigação muda de foco, amplia, encontra algo. Não o suficiente para fechar o caso, mas suficiente para justificar uma linha diferente. A pressão sobre o grupo inicial diminui um pouco. Você ganha tempo. Sua transferência é aprovada.
Você sai da linha de frente. Menos acesso, menos informação, menos utilidade. Você sente um alívio parcial, não total, porque o outro lado ainda existe. E você ainda é um ativo, mesmo que menor. As ligações diminuem, os pedidos também. Quando vêm, são genéricos, menos críticos. Você atende alguns, ignora outros, você testa o limite, até onde pode ir sem provocar reação. Um dia, você não responde. Nada acontece no dia seguinte, nem no outro. Uma semana passa. Você começa a acreditar que talvez seja possível. Então, uma mensagem chega, não um pedido, uma frase. Achou que acabou? Você entende que não há fim simples. Anos se acumulam. Você constrói uma nova rotina, menos exposta. Você mantém um perfil baixo, evita a atenção, evita decisões que te coloquem novamente em posições sensíveis. Você vive com um cuidado constante que não diminui com o tempo. Às vezes você recebe pedidos esporádicos, pequenos, testes. Você escolhe quando responder. Você escolhe o que responder. Você mantém o jogo em baixa intensidade, o suficiente para não reacender tudo, o suficiente para não desaparecer completamente. Você observa o sistema de fora da linha de frente e vê como as peças continuam se movendo, como novas pessoas entram, como velhos padrões persistem. Você sabe que não foi o primeiro, sabe que não será o último. Você pensa no momento inicial, no telefone tocando, na escolha que parecia pequena. Você entende agora que não foi pequena. Foi o primeiro elo de uma corrente que você ainda carrega. Você não se considera vítima, nem totalmente culpado. Você se vê como alguém que fez escolhas sob pressão e continuou fazendo escolhas para sobreviver às anteriores. Cada decisão abriu caminho para a próxima. Cada ajuste criou uma nova dependência. Você ainda é policial. Você ainda cumpre funções. Você ainda acredita em partes do que o seu papel representa. Mas você também carrega uma rede invisível de conexões, dívidas e riscos que não desaparecem com uma transferência. Às vezes você pensa em romper de vez, em expor tudo, em aceitar as consequências e encerrar o ciclo. Você avalia o impacto. Em você, em quem está ao seu redor, no sistema que você ajudaria a limpar e que também ajudaria a expor. Você não decide. Ainda não. Você continua. Porque continuar, por mais contraditório que seja, é a única estratégia que até agora manteve você vivo, empregado e funcional. E porque no fundo, você sabe que o jogo que começou naquela madrugada não terminou. Ele apenas mudou de ritmo, e a próxima ligação pode acontecer a qualquer momento.